Olá, criadores! Bem-vindos a mais um episódio do seu programa favorito de literatura, arte, drama e tretas. Como sempre, teremos muitos casos e histórias para contar. Se você gosta de um bom papo e cheio de ideias subversivas, este é o seu podcast. Olá, criadores! É um grande prazer estar aqui anunciando o nosso primeiro episódio de Criadores de Casos Internacionais. International. É verdade. Quem diria, João? Chegamos lá. Chegamos lá. E nada menos que um grande criador de casos internacionais, não é qualquer criador de casos internacionais, que nós vamos ter a honra de apresentar a você todas as nossas grandes convidadas, Sim. Mas eu vou parar por aqui para dar chance para o nosso tradutor. Sim, episódio traduzido. Não, é traduzido porque não é qualquer episódio, Não João. Não é qualquer episódio. Porque você fala curdo, João? Eu não falo curdo. Nem eu. Falo curdo. Por isso que nós temos o Daniel. Exatamente. Inclusive, Daniel Corrêa, muito obrigado pela generosidade de ter colado Aliás, comigo. Daniel Corrêa, se não fosse você... Ah, Daniel, se não fosse você. Daniel, manda ver, faz a introdução em curdo pra gente. É só pra avisar, gente, que esse tem uma questão técnica aqui. A gente tá com link especial internacional. Isso vai fazer com que seja um pouquinho mais travado do que normalmente é a dinâmica. Então, disclaimer feito, Cristina. Fora que a gente é travado por natureza, entendeu? Ainda tem isso. Tem um travamento da internet, quer dizer, aliás, é bom jogar a culpa na internet, né? Da gente ser É a internet. A gente travou, a internet. Então, eu queria chamar aqui a nossa primeira convidada, a minha querida Beth Granella. Bom dia, Beth. Aliás, não só querida, minha autora querida, que está fazendo um livro sobre as questões curdas. Estou falando certo, né? Tá falando certo? Muito além disso, né, Beth? Para além disso, mas muito mais coisa do que isso. E foi assim que eu conheci a Beth, né? A gente conheceu nesse métier, mundo literário. Nos envolvemos com essa... Eu não sei se eu diria proposta ou aventura, mas, sim, o que eu gostaria também de avisar a todos os nossos ouvintes... agora internacionais, é que esse é um podcast basicamente literário, que obviamente toca em vários outros assuntos também. Porque a gente não é bobo nem nada de perder essa oportunidade, né, Cristina? Não, a gente gostaria... Não, porque os assuntos literários, eles abordam todos os outros assuntos, eles englobam sociologia, antropologia, política, filosofia, enfim. E neste caso aqui, particularmente da Beth, envolve Rojava. E nós temos duas convidadas diretamente da Turquia, que é a Anahi e a Estera, que vão justamente dar esse depoimento em loco para a gente não ficar falando tão teoreticamente de uma coisa que para elas é muito próxima. Então, a gente achou que é uma oportunidade única, porque a Beth está escrevendo um livro sobre essa situação, mas a gente traz aqui duas mulheres que estão vivendo nesse minuto, nesse instante, a situação. Então, não vai só ser achismo, vai ser tipo depoimento real nesse exato instante do que está acontecendo. Então, Beth, é o seguinte, a primeira coisa que eu queria falar, que eu queria muito que você falasse um pouquinho, é sobre o que te motivou a escrever o livro, em primeiro lugar. Por que você resolveu escrever esse livro? Então, aquilo que eu já te falei, né, que você está sabendo, mas os nossos convidados não sabem o motivo. Então, foi o seguinte, até 5 anos atrás, eu nem sabia que os curdos existiam, ou se ouvi falar, não lembrava. Mas aí eu conheci um jovem curdo de Rojava, e ele passou a me contar como é que era a luta, né, deles lá, do dia a dia, a luta das mulheres, a revolução que estava acontecendo em Rojava, e eu achei uma história incrível, tanto a história de vida dele, que esse
Esse é meu amigo Jano, de quem estou falando. E não só a história dele, mas também a história da Revolução de Rojava e principalmente a história feminina, a revolução feminina, a evolução que as mulheres estão fazendo lá, entendeu? Beth, é uma coisa assim, você falou que você não conhecia muito a história curda. Eu acho que ninguém no Brasil conhece exatamente a história curda, que apesar de eu aprendi muito com você, né, no desenvolvimento do livro, aprendi realmente muito com você, e eu vi que tinha muitos paralelos até com a história da Palestina. Por que você acha que a história curda é tão obscura, é tão mais invisível, na sua opinião? Olha, Cris, tá aí uma boa pergunta, porque eu tenho a impressão que todas as outras nações, os outros povos, tentaram fazer como é que se diz, uma limpeza étnica, sabe? Parece que eles queriam varrer os curdos do mapa. Para te ter uma ideia, você não vê na mídia internacional quase nada o que acontece lá em Rojava, né? E eu só fiquei sabendo disso tudo porque eu conheci o Jano e comecei a me interessar muito pela história curda, pelo que está acontecendo mais em Rojava, e aí comecei a acompanhar as mídias locais, né? Passei a acompanhar mesmo diariamente tudo que acontece lá. E foi por isso que eu decidi escrever, porque, veja, ninguém está falando que a Turquia está usando armas químicas contra os curdos agora, na atualidade. E é isso, eu acho que tentaram mesmo fazer uma limpeza étnica, tirar os curdos do mapa. Nesse processo de conhecer a Beth, eu aprendi muitas coisas, realmente aprendi. Foi incrível, realmente, o trabalho com a Beth. Aliás, a gente ainda está terminando o livro, a gente está nesse processo de finalização do livro, e eu acho que a coisa mais incrível são tantos aspectos incríveis desse livro. Primeiro, a questão da ignorância que eu tinha com relação a esse aspecto que estava acontecendo, que eu realmente ignorava que estava acontecendo, porque existe um aspecto de massacre cultural muito grande, de opressão às mulheres gigantesco, que eu vergonhosamente desconhecia, e outro que tinha toda a história não é só uma história de denúncia política do livro dela, entende? Que por si só já seria completamente válido. A história do livro dela, que eu acho uma coisa absurdamente maravilhosa e me encantou, é porque, como espinha dorsal disso, é uma coisa totalmente inusitada, entendeu? Que é uma coisa que a gente fala muito aqui nos criadores, a gente sempre une muito a literatura, a tecnologia, as discussões polêmicas, a gente está sempre em volta desses assuntos, e muito juntando tudo muito com emoção, né? Muito com o humano, né? Com o aspecto do genuíno, né? Do que é realmente o que tem valor, valor pessoal, né? Não importa de onde venha, mas que seja autêntico. E aí o que acontece? A Beth entrega isso no livro. Por quê? Porque ela inicia esse relacionamento com o Jano, e essa troca aí é uma troca absolutamente sui generis, né? Porque a Beth é dona de um salão de beleza no sul. E o Jano é um soldado, um guerrilheiro, um revolucionário curdo. E se você parar para pensar, quando é que isso ia acontecer? Quando? Quando é que essas duas pessoas iam se tornar tão amigas, tão confidentes, tão parceiras, tão juntas, e forjar uma aliança? Quando? É uma coisa de outro mundo. Porque, da mesma forma bizarra que o Jano, isso está no livro, né? Da mesma forma que o Jano ensina para ela toda a questão política de Rojava,
A Beth, entre o seu, com a sua maneira linda, delicada, de garota fofa que é, ensina para ele toda a beleza, toda a delicadeza que ele nunca viu, nunca assistiu, nunca viveu. Cara, vou te falar, cara. E aí, Beth, eu queria somar ao comentário da Cris uma pergunta que, assim, ao longo dessa relação, dessa troca cultural tão rica que você estabeleceu, você desenvolveu algum plano de ter contato pessoalmente, de ir em contato, de ir até lá, ter o contato com os curdos, conhecer esse amigo pessoalmente e ter essa vivência, ou isso é algo que ainda não está nos planos? Qual a relação da parte literária com seus planos e desejos próprios de novas experiências, de vivências também, Beth? Então, sim, claro, é o meu sonho ir para Rojava, conhecer o Jano pessoalmente, a família dele com quem eu mantenho contato, e também com os outros amigos, né? Porque eu não fiz somente o Jano de amigo. O Jano foi o início de tudo, né? Ele foi o início, mas depois dele vieram outros amigos que eu fui fazendo ao longo desses anos, e eu quero muito ir para lá, claro, conhecer todos eles, abraçar todos eles, levar o livro e entregar para cada um deles. Inclusive, tenho duas amigas lá que eu considero grandes amigas, que é a Nesrin e a Delali, que eu relato no meu livro um pouco sobre elas, e elas são mães de mártires, elas são mães de Shehids, né? É claro que eu quero ir para lá, e os meus planos são, quando o livro for lançado e na primeira oportunidade que eu tiver, com certeza, quero ir sim. Os meus planos pessoais também. Beth, eu queria falar muito mais. A gente tem 300 milhões de coisas para contar sobre o seu livro, que é absolutamente emocionante, realmente. Mas já temos convidadas especialíssimas que a gente não pode deixar de falar, e o podcast, infelizmente, tem um tempo limitado aqui. Eu gostaria de chamar as nossas convidadas, tudo bem? A Estera, ela é do movimento Congrestar, e ela mora em Rojava, e ela pode explicar muito, muito melhor sobre as questões políticas que estão acontecendo lá, porque ela é super engajada em tudo que está acontecendo, e eu acho que agora a gente pode entrar realmente de uma forma mais aprofundada no que está acontecendo no aspecto social e político. Estera, é muito bom ter você aqui, uma honra. Obrigada por estar participando, você ter a sua disposição aqui. A gente está realmente querendo saber mais, e muito, muito agradecida mesmo. Eu queria que você atualizasse a gente um pouco sobre o que está acontecendo aí, e principalmente com relação às mulheres. A gente no Brasil, a gente tem muito pouca informação. Eu não sei se é uma coisa do Brasil ou se é uma coisa mundial, mas a gente tem muito pouca informação sobre a situação de Rojava e das mulheres. Se você puder dar um pequeno panorama para a gente poder se inteirar, eu ficaria agradecida. O microfone é seu. Desde 11, 12 anos atrás, que começou a acontecer uma revolução aqui em Rojava, no norte da Síria. Esta revolução aconteceu porque também houve, de alguma forma, uma oportunidade que surgiu na Síria, mas também
porque antes desta oportunidade surgir, antes destes 11, 12 anos atrás ter começado, com a Guerra Civil Síria, a sociedade de Rojava já se preparava, já começava a se organizar, especialmente os jovens, as mulheres, para uma eventualidade de uma revolução. Agora, neste momento, temos a revolução que se espalha já por outras áreas do nordeste da Síria, ou seja, áreas que a administração autónoma do nordeste da Síria, que é agora, digamos, a estrutura que gera o Rojava e todo o nordeste da Síria, outras áreas foram libertadas do Estado Islâmico e a revolução espalhou-se também por essas áreas. Em termos da situação geral em Rojava, em especial com a situação das mulheres, neste momento temos muitas instituições e estruturas diferentes em que as mulheres tomam um papel de vanguarda, um papel principal, ou são apenas elas, não as estruturas autónomas das mulheres. Portanto, esta revolução, que é a vanguarda desta revolução, realmente são as mulheres. Ou seja, as mulheres, a libertação das mulheres tem um papel principal nesta revolução. Há uma frase que é um dos pilares fundamentais na Revolução de Rojava, em que se a mulher não é livre, a sociedade também não é livre. Portanto, é muito esta luta contra o patriarcado em todas as várias áreas da sociedade como bastante central. Em todo o nordeste da Síria, muitas das pessoas, muitas das estruturas vão buscar bastante energia, bastante força à luta que as mulheres levam a cabo. Por exemplo, a companheira que veio, que ela também faz parte de uma estrutura autónoma de mulheres Súria, ou seja, é uma nação, uma etnia maioritariamente cristã, mas não só, e portanto tem também as suas estruturas autónomas. Isto para dar o exemplo de que mulheres de diferentes nações, curdas, árabes, turcomenas, ou seja, de diferentes religiões, e isso têm as suas organizações autónomas e organizam-se autonomamente. Eu vou fazer duas perguntas mais diretas, só para saber se o que eu estou pensando é certo ou não, porque eu não tenho essa oportunidade de falar diretamente com elas nunca, então vou fazer essa pergunta. A primeira pergunta direta que eu vou fazer é o seguinte: os curdos lutaram contra e lutam contra, efetivamente, o Estado Islâmico? Sim, de facto, eles combateram contra o Estado Islâmico e continuam a combater neste momento. Mas apesar disso, não são só os curdos que tiveram a combater contra o Estado Islâmico. É verdade que no início, ou seja, com as IPG e IPJ, ou seja, as Unidades de Defesa Popular e as Unidades de Defesa das Mulheres, que foram no início da Revolução, que de facto eram mais maioritariamente curdas. Provavelmente muitas pessoas conheceram a Batalha de Kobane, mas aconteceram também em muitas outras cidades. Mas mais tarde criou-se uma espécie de coligação entre diferentes grupos, que se chama Syrian Democratic Forces, ou seja, as Forças Democráticas de Síria, em que une vários grupos militares, vários grupos étnicos, ou seja, existem batalhões arménios, existem grupos árabes, maioritariamente árabes, cristãos, ou seja, uma grande diversidade, e portanto eles ainda hoje combatem o Estado Islâmico, porque existem estas células clandestinas que vão fazendo pequenos ataques em toda a região, e portanto esta luta continua. E é verdade que no início talvez os curdos seriam a vanguarda ou seriam a maioria que levavam a esta luta, este combate ao Estado Islâmico, mas neste momento, por exemplo, tens uma grande maioria de árabes a combaterem o Estado Islâmico. Eu vou fazer a minha última pergunta antes de passar para o João fazer a pergunta para ela. Usou a palavra vanguarda, é exatamente isso que me parece que os curdos têm uma posição muito de vanguarda com relação às mulheres, trata as mulheres muito em pé de igualdade. Eu estou tendo uma impressão errada, se vê uma posição mais igualitária na sociedade curda ou não. Eu acho que tem um homem chamado Öcalan, que, se eu não me engano, tinha essa proposta de uma coisa mais igualitária. Isso acontece ou não? Ou fica só no campo da ideia? Ou só o campo teórico, e isso é uma proposta ou isso é real? Sim, de facto,
os curdos têm sido de alguma forma uma espécie de vanguarda em termos né, em termos de igualdade entre géneros, porque também, né, o povo curdo durante centenas de anos tem sido alvo e tem lutado contra ocupações e genocídios e massacres, por causa que este sistema esta ideia de um Estado-nação é algo bastante, como se diz, contraditório com a realidade da sociedade, ou seja, uma região multiétnica, né? Uma região com muitas nações de diferentes culturas. E, portanto, o povo curdo, ao longo destes anos todos, durante centenas de anos, tem realmente feito muitas revoltas, tem lutado contra muitas destas ocupações, destas ideias de Estado-nação, e especialmente mais recentemente, né, com o movimento de libertação curdo, com as ideias do Öcalan, que teve uma grande influência, ou seja, na sociedade em geral curda. Por exemplo, né, o Öcalan esteve em Rojava de 20 anos, e isto tem ainda um grande impacto na sociedade curda. Ou seja, quando ele esteve cá, houve muita gente, não só curdos, que o visitavam, que iam às formações que ele dava, não é? Às educações que ele dava, às conversas que ele tinha. Portanto, é algo que que tem bastante grande impacto ainda na sociedade. E, portanto, esta ideia também de liberdade para estes territórios e para a sociedade é algo bastante importante para aqui. E um pouco, ou seja, ao mesmo tempo que assim, a sociedade curda ainda é de alguma forma uma vanguarda neste aspecto de igualdade entre géneros, é verdade que sim, ainda há patriarcado, ainda há machismo dentro da sociedade curda, ou seja, ainda existe bastantes desigualdades em vários setores da sociedade. No entanto, obviamente, há de alguma forma uma diferença, por exemplo, com sociedades com o povo árabe, que às vezes é um pouco mais religioso, e enquanto que se calhar o povo curdo, que apesar de também ser muçulmano, apesar de ter diferentes religiões, mas maioritariamente muçulmano, às vezes parece que não há uma grande relação ou interligação com a religião e outros assuntos da sociedade. Portanto, isto faz, obviamente, que haja de alguma forma um bocado uma mentalidade um pouco mais aberta na sociedade curda, do povo curdo. E pronto, isto vimos com a IPJ, né, ou seja, e todas as outras forças militares em que as mulheres tomaram um papel autónomo lá, e com o pensamento também, né, com as ideias que o Abdullah Öcalan construiu em redor da libertação das mulheres como tendo um papel principal. No entanto, neste momento, vemos também bastante nestas regiões que antes estavam ocupadas pelo Estado Islâmico, que são regiões maioritariamente árabes, em que realmente as mulheres, agora lá, as mulheres árabes, começam realmente a organizar-se cada vez mais. Né? Houve um momento em que realmente de liberdade, desigualdade, não havia nada, porque vivias sob o regime do Estado Islâmico. Era como que elas estavam com fome e com sede desta liberdade, né? Da liberdade que estavam a ver, né? que agora veem como um exemplo nas regiões de maioria curda. E, portanto, agora vendo este exemplo, as mulheres árabes, nestas regiões, nos seus territórios, tornam-se a sua própria vanguarda e construindo as suas próprias organizações autónomas e os seus próprios projetos. Eu vou fazer uma pergunta transitória para as duas, né? Tanto para Estera quanto para Anahy, e aí a gente vai começar a indicar mais as perguntas para Anahy. Em primeiro lugar, queria agradecer, dizer que é uma honra tê-la aqui com a gente, para agregar tanto. Grande, Anahy. Para agregar tanto a esse nosso papo, essa aula que a gente está tendo, na verdade. Anahy é presidente da União das Mulheres da Armênia. Ela é mãe, esposa e desde o início da Revolução Feminina esteve ativamente envolvida na linha de frente da Revolução. Pouca coisa, bobagem. Sabe? Ela manda e desmanda aí. É isso aí. Uma liderança fundamental na luta curda, principalmente na luta feminina curda.
E aí eu gostaria de saber um pouco do papel das duas nessa luta, se ambas têm um papel de guerrilheira ou se uma tem, a outra não tem, se os papéis eles se cruzam ou se eles são delimitados, né? تمام. تفهم يعني مثلا Ela chegou a Rojava há 7 anos atrás, ou seja, ela é curda, mas como muitos outros curdos que vivem fora do Kurdistão, né, que tornaram-se refugiados ou tiveram que emigrar devido a diversas razões. تقريبا هاتم روجابا بخوش درفابو كردكم بس تدي. E, portanto, chegou a Rojava há 7 anos, ou seja, viu que estavam a acontecer mudanças em Rojava, estava a acontecer uma revolução em Rojava e quis realmente juntar e também ter algum papel neste processo de mudança. كي قانون بريخ الصندق يعني أجي هاتم تبلي E, portanto, assim chegou, desde cedo, começou-se a organizar com o Congresstar, esta plataforma autónoma de mulheres. Tem vários comitês já em muitas cidades, em diversas cidades e aldeias. E, portanto, tem uma base já bastante forte em toda a sociedade e tem um papel bastante central no funcionamento da sociedade. E, portanto, há esta realidade na sociedade curda em que muitas mulheres ainda estão presas em casa, né? Presas, ela disse, não, na cozinha, presas às suas famílias e tudo isso. E, portanto, há esta necessidade de realmente haver um espaço onde as mulheres têm um papel e têm um espaço onde podem se exprimir, né? Em que podem ter alguma liberdade. مثلا پرورده‌ی اکولوژی O Congresstar tem diversos comitês diferentes, né? Com ecologia, com economia, né? Por exemplo, uma economia mais autónoma das mulheres ou assim. Portanto, diversos comitês em diversas áreas da sociedade. democrático E, portanto, o Congresstar também tem um papel de diplomacia, um papel diplomático entre as diferentes estruturas que existem na Revolução. E é este o trabalho que ela faz, ou seja, ela disse, né, diplomacia, quando a gente diz diplomacia, vem-nos se calhar um pouco mais uma ideia relacionada com o Estado, com uma ideia estatal. No entanto, o tipo de diplomacia que eles querem ter é uma diplomacia completamente diferente. Uma diplomacia com uma abordagem mais democrática, mais livre, porque na realidade este é o movimento que eles são, não é um movimento alternativo de esquerda em que realmente o que eles querem construir é uma alternativa fora do capitalismo e fora do patriarcado, ou contra essas duas coisas. Este é o trabalho relacionado mais com esta parte da diplomacia em Congresstar, em que também um dos papéis é este mesmo, de dar a conhecer a Revolução das Mulheres que está a acontecer aqui. Eu queria perguntar para a Nahi, primeiro agradecer a presença dela. Eu sei que ela é uma verdadeira heroína de estar na frente de batalha e queria fazer perguntas muito específicas para ela. A primeira pergunta, eu queria que ela explicasse o conceito para a gente, que é muito distante para nós brasileiros, muito distante, muito difícil de entender. Então, eu queria que ela tivesse muita paciência com a gente e didática para explicar para a gente o conceito do mártir para a gente. Se ela puder explicar para a gente o conceito, o significado disso para a cultura de vocês. Quero agradecer a todos e a todas, em especial também à Abed pelo trabalho que ela fez e está a fazer, a escrever o livro sobre a Revolução de Rojava, que no final
é uma revolução que não é só de Rojava, é uma revolução que se quer para o mundo inteiro, que se quer como um exemplo e que inspire também para outros povos no mundo. Quando a revolução começou aqui, ela não saiu de Rojava, ela esteve sempre em Rojava. Ela é co-presidente ou co-representante, portanto ela faz parte, trabalha em várias organizações arménias, em especial, como se diria, a União dos Povos Arménios, e depois também há a União das Mulheres Arménias, e ela dá o exemplo, ou seja, de que realmente existem várias organizações arménias em diferentes partes da sociedade, como existem também grupos militares de autodefesa arménios, de homens e de mulheres. Portanto, este é o trabalho que ela faz nestas organizações do povo arménio, e ela diz, e para ficar claro, né, que realmente as ideias de Öcalan realmente são ideias, um pensamento, uma filosofia para todos os povos. Ou seja, não são só para o povo curdo, são ideias que realmente diferentes povos tomam como suas. Como foi já dito, ela disse que as mulheres realmente nesta revolução tomam um papel de vanguarda, e isto acontece o mesmo também na sociedade arménia, após o genocídio arménio, após todos estes massacres que eles têm vindo a sofrer ao longo dos anos. Eles decidiram tomar estas ideias do Öcalan como também as suas, e portanto decidiram e organizam-se também com as suas próprias estruturas autónomas, ou seja, por exemplo, nas organizações gerais das mulheres existem estruturas autónomas só de mulheres arménias. Nas estruturas de economia existem estruturas autónomas, em zonas que existem povos arménios, existem essas estruturas. Portanto, têm tudo bastante organizado dentro das suas regiões onde são maioritários e onde não são. Em relação à situação aqui no nordeste da Síria, é de facto uma região onde existem todas as nações, onde há todas as nações, sírios, árabes, curdos, arménios, turcomenos, ou seja, existem realmente uma grande diversidade de povos, e em que eles costumam, ela disse em curdo e na língua dela, de arménio, existe uma fraternidade entre povos no nordeste da Síria. Mas, no entanto, há que entender que esta revolução no Médio Oriente é uma revolução, um processo que foi bastante difícil, não é? Em que realmente houve bastantes shahids. Shahid é o nome que se dá a mártires, houve bastantes mártires e bastantes ataques a serem feitos a estes mártires, estas pessoas que tomam um papel central na revolução. Por exemplo, tem acontecido, especialmente mais recentemente, em que drones e aviões turcos têm como alvo principal assassinar companheiras mulheres, porque eles sabem que elas têm um papel central na revolução, e é realmente um ataque para que este avanço que está a acontecer em termos de igualdade de género e tudo isso seja parado de alguma forma. No entanto, com estes milhares de mártires que foram dados à Revolução durante estes anos todos, eles tentam ganhar uma maior força, uma maior moral, mesmo após eles caírem mártires, para que continuarem, continuarem os seus passos, continuarem a sua luta. E, portanto, o trabalho com a questão do povo arménio tem também muito que ver com esta defesa, autodefesa, e esta autodefesa e estas estruturas militares também, mas a autodefesa também é noutras áreas da vida, E, portanto, estas organizações arménias têm vários objetivos, e um deles é, de alguma forma, trazer de novo a cultura arménia, porque quando eles fugiam desses genocídios, o povo arménio ficou assim bastante, como se diz, disperso e assimilado e sem uma identidade durante muitos anos, e, portanto, um grande trabalho que estas associações arménias que ela participa é, de alguma forma, trazer de novo esta cultura, trazer de novo a língua arménia e por aí adiante. Sim, e uma dos trabalhos tem que ver com dar formações, educações,
entre o povo arménio que há cá, especialmente sobre a história das mulheres. As educações que elas fazem é realmente uma educação bastante, como se diz, complexa. Eles estudam e ensinam e analisam sobre a história das mulheres desde há 5.000 anos, em que são 5.000 anos de opressão, e o que eles desejam de alguma forma, né, com estas educações e que ensinam, e com o principal objetivo é de alguma forma regressar a esta sociedade natural, como eles chamam, ou seja, esta sociedade pré-patriarcal, em que realmente as mulheres eram livres, todos eram livres, apesar de depois o patriarcado ter chegado e ter de alguma forma despedaçado, posto em diferentes partes a mulher como identidade, como sujeito da sociedade, especialmente com o chegar da religião. E, portanto, há todos estes objetivos em que, por exemplo, né, com as ideias do Öcalan de querer também, por exemplo, mudar o papel da mulher dentro da família, por exemplo. E, portanto, querendo regressar de alguma forma a esta sociedade natural. E ela disse, para não se entender erradamente, de que a ideia de regressar à sociedade natural não significa regressar a cabanas, ou seja, não se trata de querer regressar a cabanas ou a viver em grutas ou assim, trata-se de regressar a uma sociedade natural, a um futuro natural, seria mais ou menos assim a tradução literária. E no nordeste da Síria existem de facto bastantes organizações das mulheres que elas trabalham tanto de dia como de noite, ou seja, sem pausa alguma, mesmo numa situação tão difícil que é, ou seja, com todos estes ataques que continuam a acontecer, com todos os obstáculos que ainda existem na sociedade, elas continuam a trabalhar sem pausa, apesar destes bombardeios e estes ataques que se têm feito nos últimos tempos, atacando recentemente, no início de outubro, houve vários ataques do Estado turco bombardeando várias, por exemplo, centrais de eletricidade, de abastecimento de água, com o objetivo, claro, de prejudicar a sociedade, de criar uma situação ainda mais difícil para a sociedade. Apesar disto tudo, elas continuam a trabalhar, continuam a resistir, porque eles sabem, se eles param de resistir, se eles param de trabalhar, os massacres que eles têm vivido ao longo dos séculos vão regressar. Estes massacres vão continuar e vão ser uma normalidade. Realmente, as ideias do Öcalan tornaram-se realmente algo bastante importante para diferentes povos, para diferentes nações, povos esses que têm vontade de viver livres, de uma liberdade. Eu ouvi dizer, posso também ter... É aquela história, né? Nada como ouvir delas que estão vivendo isso aí diretamente do que ficar ouvindo notícias distanciadas, mas delas eu acho que a credibilidade é bem maior, mas que houveram ataques muito recentes e foram usadas armas químicas ilegais, a parada de arma química amarela que não é permitido, envenenamento de água que foi utilizado, que foram mulheres, vilas foram atacadas, mulheres estupradas, foi tipo assim um terror, e foi há muito pouco tempo, coisa de poucos meses atrás. Eu queria saber se isso procede, e queria saber também qual a opinião dela sobre essa invisibilidade mundial, sobre essa situação aterradora e injusta e esse massacre incessante. Por que existe essa invisibilidade? De facto, realmente o Estado turco, desde o início da Revolução, tem de alguma forma atacado esta região. Ou seja, no início da Revolução, apoiando de algumas formas forças islamistas. Ela deu alguns exemplos, ou seja, que eram grupos mais relacionados com a Al-Qaeda, e mais tarde com o Estado Islâmico, ou seja, também apoiando o Estado Islâmico. Portanto, desde o início da Revolução, o Estado turco tem realmente tomado um papel de ataques a Rojava, e desde o início têm sempre usado diferentes armas proibidas, armas ilegais. Entre elas as armas químicas.
Respondeu à vossa pergunta com perguntas também. Os Estados dizem que realmente estas armas são ilegais, no entanto não se pronunciam, né? E isto incluindo também, ou seja, não só os Estados ocidentais, mas por exemplo os Estados aqui em redor a Rojava e à Síria, realmente não se pronunciam. Existem esta coisa que é os direitos humanos, a Organização dos Direitos Humanos, e porque é que eles não dizem nada? Porque é que se mantêm em silêncio? Porque é que não agem? Porque é que não fazem alguma coisa? Caem tantos mártires, ela disse, caem tantos mártires devido a estas armas químicas, devido a estas armas ilegais e estes ataques por parte do Estado turco, por exemplo, e no entanto, realmente estas leis não são aplicadas, ou seja, estas leis são feitas, existem, mas não existe uma prática destas leis. Um outro exemplo, para além das armas químicas, um outro exemplo onde estas leis, onde estes direitos humanos não estão a ser aplicados, e o exemplo é do imprisionamento, da prisão do Öcalan. O Öcalan está preso numa prisão turca, faz agora 25 anos em completo isolamento. E realmente existem vários direitos humanos que estão a ser violados constantemente pelo Estado turco e que são completamente denunciados. Durante estes 25 anos têm sido constantemente denunciados, mas realmente continua a haver o mesmo silêncio que existe ao uso das armas químicas por parte da comunidade internacional. Realmente estes direitos humanos têm sido realmente sim constantemente violados pelo Estado turco, mas não só aqui em Rojava, por exemplo, na guerra de Serekanya, que é uma cidade no norte de Rojava, ou seja, fronteiriça com a fronteira com a Turquia, em 2019, bastantes armas químicas foram também usadas lá. Mas, no entanto, não é só em Rojava. Em Bashur, que significa o sul do Kurdistão, do norte do Iraque, as armas químicas também têm sido usadas em ataques por parte do Estado turco, com bastante frequência. E, portanto, existem sempre estas violações de fronteiras internacionais, fronteiras oficiais, ou seja, o Estado turco realmente usa as armas químicas dentro do Estado iraquiano e dentro do Estado sírio, com ataques completamente indiscriminados, matando civis e também matando aqueles que, por exemplo, combateram o Estado Islâmico. Tentando refletir um pouco, talvez, o porquê de não haver um silêncio enorme a não agir em termos destas violações. Uma das razões pode ser o facto de nós aqui, diz ela, por exemplo, da administração autónoma do Nordeste da Síria, de Rojava em geral, não serem reconhecidos pela comunidade internacional, porque, na verdade, eles não são um Estado, não são reconhecidos oficialmente e, portanto, têm as suas limitações, ou seja, por mais que eles saiam à rua, por mais que eles gritem por estes direitos e a apelar que haja uma ação, é pouco o que eles conseguem fazer, ou seja, porque, no final de contas, estas leis que foram feitas, estas leis dos direitos humanos e tudo isso, são leis para Estados e leis que não são para os povos. Não sendo um Estado, temos este obstáculo de não sermos reconhecidos. Gostaria de agradecer muito a presença das duas. A gente está realmente chegando ao final do nosso episódio de hoje, que não precisa ser o único. A gente segue super disponível para tratar desse assunto. É um prazer para a gente, realmente, a gente se afastar da nossa ignorância, né, e ter informações privilegiadas como essa. E gostaria de finalizar tanto com Estera quanto com Anahy. Eu sugeri primeiro a Beth, de repente. Pode ser. Eu acho que a Beth. Então, a gente vai começar com a Beth e depois com. Beth, você tem alguma coisa que você gostaria de. Só para fechar aqui, uma declaração pra gente sobre. Porque afinal de contas, tudo começou com você, né? Sim.
Você é a grande responsável por isso ter acontecido. Então, a gente gostaria que você fechasse aqui a participação desse nosso primeiro podcast com uma declaração sua, antes que a gente passasse para as meninas. Enfim, as suas palavras aí. Olha, ouvindo o depoimento das meninas, né, da Esther, da Ana Ride, eu vi que eu fiz a coisa certa. Eu sou convicta que eu fiz a coisa certa. E as informações que elas me passaram é tudo que vai estar no livro. A Cris sabe, né, Cris? Verdade. Eu me sinto, assim, muito feliz por ter feito isso. Estou muito grata por ter conhecido o Jano, por ele ter me abrido os olhos, né, me tirado também da ignorância, porque eu, como vocês, e como a maioria do mundo, vive na ignorância, não desconhece completamente, né, a causa desse povo. Então, ouvindo o depoimento das meninas, eu tenho a plena convicção de que eu fiz a coisa certa, e sou muito grata por ter feito, e agradeço imensamente elas por estarem aqui hoje. E, como vocês disseram, esse não precisa ser só esse episódio, a gente pode continuar esse assunto depois, né? Sim, sim. Por favor, vai Sim, ser um prazer imenso pra gente. Foi o começo foi o primeiro episódio internacional e com certeza o primeiro de muitas conversas. Agora eu vou passar... Cris, Fala. Posso te interromper um pouquinho? Eu tenho uma pergunta que eu preciso perguntar para uma combatente. Eu queria muito perguntar. Eu queria perguntar para a Ana Ride o seguinte: se ela combateu o Estado Islâmico, se ela pegou a arma e foi a campo. Boa pergunta. E se ela teve o prazer de combater, sabe? Excelente pergunta. Alguns terroristas, porque eu li muito, diz a lenda, que quando eles são mortos por uma mulher, eles perdem o paraíso e perdem as 70 virgens. Então, a minha pergunta é, Ana Ride, você combateu, você teve o prazer de tirar o paraíso de alguns terroristas? Tirar as 70 virgens? E perder as 70 virgens? Quando havia a guerra contra o Estado Islâmico, por exemplo, ela também teve, digamos, na linha da frente, nos combates. No entanto, ela não teve combatendo, ou seja, ela fazia parte, né, porque na guerra não tem só um papel, e ela fazia parte ou seja, como se diz, das equipas de logística, ou seja, responsável por uma região, em termos de logística, em termos de comunicações e isso, e ela é mãe de dois, não percebi se era homem ou mulher, mas duas das suas crianças também eram combatentes, mas é isso, ela mesmo com esta responsabilidade muitas vezes tinha que ir mesmo à linha da frente, e pronto, e ela disse, ela nunca chegou a matar nenhum Daesh, nenhum homem do Estado Islâmico. No entanto, por exemplo, no final da guerra, em Deir ez-Zor, quando eles se renderam todos, muitos deles disfarçaram-se de civis e tentavam escapar, e ela, junto com outras companheiras, como que dizia, aquele é Estado Islâmico, e agarravam-no e prendiam-no, e ela diz que chegou a queimá-lo um pouco, assim, pronto, mas, ou seja, ela diz que no papel dela, na responsabilidade dela, ou seja, não podia matar ninguém, ou seja, porque é uma filosofia diferente, ou seja, mesmo apanhas alguém como prisioneiro, não vais torturar, não vais matar, nem nada disso. Mas ela teve esse prazer de realmente apanhar alguns do Estado Islâmico que tentavam fugir e prendê-los, e realmente também é uma humilhação para eles ser presos por uma mulher. Antes da gente encerrar, encaminhando aqui para o nosso encerramento de certamente o mais especial dos episódios até hoje, em que tivemos Incrível. aqui nos nossos criadores de casos, gostaria de ouvir tanto da Esther quanto de Ana Rê uma mensagem de cada uma delas aos brasileiros. Só uma coisa rápida. Você Claro. lembra no último episódio que me perguntaram sobre ser criadora de caso? Uhum.
It's about that. É sobre, inclusive a Beth criou um Exato. casaço aí pra gente. E elas, Obrigado, as mulheres Beth. também, são grandes Elas criadoras de casas. Claro. Muito obrigado mais uma vez. São fantásticas. Então, fantásticas, essa guerreiras. minha É isso aí. minha solicitação, meu pedido. Inclusive também como que a gente pode ajudar, né, na causa. Como que a gente também. pode... Últimas considerações, Exatamente. isso. يعني جبو براستيجاز متخوازن جارك دين سباسيا Então ela agradece bastante, gostou bastante de ter esta oportunidade de falar convosco. E sim, de facto, elas já sabiam, estavam um pouco conscientes de que, de facto, no Brasil, a informação sobre Rojava e tudo isso sabe-se muito pouco. E, portanto, para elas, por exemplo, este livro que vai ser escrito é algo realmente bastante bom, algo piroso, é tipo sagrado, é uma palavra traduzida seria para algo sagrado, né? Algo que elas veem com bastante importância e que lhes dá um sentimento de não estarem sozinhas, né? E, por exemplo, ter esta oportunidade de conhecer outros povos, de entrar em comunicação com outros povos, é algo bastante bom para elas. E é importante construir estas relações entre diferentes povos, entre diferentes territórios. Ela diz que gostava bastante de continuar a criar esta comunicação, especialmente com as mulheres do Brasil, que vê algo como bastante importante e algo, mais uma vez, algo bastante piroso, algo bastante sagrado. Por exemplo, ela deu o exemplo de uma mulher brasileira que está cá em Rojava, nas estruturas de cultura, ou seja, a fazer teatro e dança, e ela deu esse exemplo porque ela realmente está em contacto com a cultura do povo curdo cá, mas também traz um pouco da sua cultura. E, portanto, com os trabalhos que ela está a fazer, de dança, de teatro, de alguma forma criou uma nova cultura e é algo bastante bonito. E, portanto, ela deu este exemplo um pouco para o futuro, para algo assim deste género acontecer também, de conseguirmos espalhar as nossas ideias, e porque é algo que entre povos conseguimos fazer, entre povos conseguimos partilhar as nossas dores e as nossas forças e juntar essas forças, essas lutas entre nós. E ela agradece muito mais uma vez, por esta oportunidade. Ela agradece bastante, especialmente por este livro, que é algo sagrado bastante para elas, algo bastante com grande valor para elas. E ela menciona, né, esta opção que existe contra as mulheres, que é algo que não é só das mulheres do Médio Oriente, de Rojava, mas também de mulheres no Brasil, de mulheres em todo o mundo. Estas ligações que se vão fazendo, estas ligações que, por exemplo, com este livro se formam, são algo bastante necessárias e algo bastante sagrado. E, portanto, ela diz que para o que for preciso para este livro, elas estão disponíveis para ajudar com o que for preciso. E que realmente é isso, para combater esta opressão das mulheres, para ajudar nesta luta contra a opressão das mulheres, assim que é. O que vocês realmente virem que são capazes de fazer, o que realmente vocês conseguem dar por isto, é tudo muito bem-vindo. E mais uma vez ela agradece por toda esta oportunidade que teve de estar com vocês. Eu vou aproveitar aqui que a gente está nas considerações finais e eu queria aproveitar e fazer os agradecimentos, certo? Então, deixa eu tirar o óculos, que eu não leio nada com óculos. Eu queria agradecer a Esther, a nossa convidada da Congrestar, né? A Nahit, a nossa outra grande convidada, comandante da Armenian Women Council. Eu queria agradecer você, Daniel, que tem sido fabuloso com a gente. Sem você, nada disso teria sido possível. Você tem sido fantástico. Muito obrigado por tudo. De verdade, você foi fantástico. Eu tenho uma listinha aqui que foi passada para mim. Foi a Beth que passou.
agradecer as mães dos mártires Neshin Ibrahim, perdão aí se eu estou falando errado, hein? Eu vou deixar a Beth falar melhor. Delali Makela Hoffman. Hoffman, essa história é pesadona. Michelle Harding e Jano de Rojava, que é justamente o contato inicial da nossa querida Beth, que se não fosse Beth Granel, nada disso teria sem dúvidas começado, né? E obviamente agradecer a Beth muito por ter obrigado. iniciado, ter sido com esse coração gigante que ela tem e essa vontade que ela tem de estender a mão sempre. Esse jeitinho... Essa generosidade. Esse jeitinho amoroso dela, essa generosidade de entender o próximo, que aproximou dois mundos tão distantes. Com isso, eu faço minhas considerações finais, que são de que eu acho que o caminho é esse, o entendimento. Eu acho que se a gente tem que fazer uso da tecnologia, que seja para isso, para aproximar e não distanciar. Boa. E muito obrigada, muito, muito mesmo, pela participação de vocês. Eu espero que a gente venha a se falar mais vezes. João, contigo. Vou pegar aqui o gancho da Cris, então, para fazer os agradecimentos locais, né? Ela fez os agradecimentos internacionais. Queria agradecer demais ao Cícero Demétrio, que está nos ajudando demais nessa operação, remotamente nos auxiliando nessa operação internacional aqui na realização desse podcast. Que tá por trás, né? Queria muito agradecer Iago Martins, que está nos auxiliando aqui de forma local. Inclusive dá para ver ele ali atrás. Presencial. Se quiser dar um tchau aí, Iago Martins. Deu grande tchau. Iago. Aí, ó, a mãozinha do homem. Mãozinha. Ele está aí. Tá ali com a gente. Em presença. Queria muito agradecer, além do Iago Martins enquanto pessoa, ao espaço do Iago, que é o Nona Madeira Estúdio. Que é onde a gente está agora. Espaço em que, né, fica localizado na zona sul do Rio de Janeiro, na Rua das Laranjeiras 336, sala 210, para quem tiver seu interesse em gravar seu podcast, seu material em áudio, seu material em vídeo. Seu material internacional. Quem quiser, procure @Nona Madeira Estúdio no Instagram. Agradecer, né, demais por isso. E os nossos demais apoiadores, Rotisseria Sírio-Libanesa, a Rádio Drible e ao canal Trampo, a Trampo Filmes, que é o que vem nos auxiliando ao longo desse percurso, e a gente ter chegado aqui hoje, né, a gente deve também ao nosso percurso até aqui. Muito obrigado a cada uma e cada um dos que nos acompanham e que nos assistem agora nesse nosso episódio. A gente espera que não seja o único episódio para tratar desse assunto, né? Não. Que venham mais. Que venham mais. Porque internacional é certo que terão mais. Sim. Então, muito obrigado. Não deixem de seguir a gente em @Criadores de Casos no Instagram, de se inscrever aqui nesse canal, curtir, compartilhar, ativar notificações e de levar a mensagem desse episódio de hoje adiante. A gente se distanciou um pouco mais da ignorância. Espero que quem esteja assistindo a gente também, e ajude fazendo com que mais pessoas se distanciem da ignorância, hoje especificamente nesse assunto de Rojava. Porque no Criadores de Casos, injustiça não passarão. Jamais passará. Jamais, concordância aqui também não. Valeu aí por ter assistido a mais um episódio do podcast dos Criadores de Casos. Agora, que tal você dar aquela forcinha, hein? Seguindo e curtindo a gente em nosso Instagram, @Criadores de Casos. E aproveita e dá aquela moral também pra galera que faz esse podcast acontecer. Seguindo no Instagram a Cristina Teixeira, em @Cristez13, e o João Dabu, em @JoãoDabu. E até o nosso próximo episódio dos Criadores de Casos.